Muito bem, vamos agora para a lição de número 4, na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos agora cobrir Romanos 9 a 11, chamado a dispensação de Israel. Qual o plano de Deus para Israel como nação? Se os judeus foram rejeitados como nação, que será que eles que eram das promessas sua restauração nacional? Como é que isso pôde acontecer? Israel, sendo o povo escolhido, rejeitou o seu Messias. Será que Israel ainda será restaurado? Não esqueçamos que Deus está ligado a Israel por solenes promessas e o Deus que não volta atrás sua palavra. Então vamos entender o que Paulo descreve aqui em Romanos 9 a 11. A epístola é algo parentético aqui, encerra a parte dispensacional da epístola referente a Israel. Vamos descobrir que nesses capítulos 9 a 11, há 3 razões que levaram Paulo a escrever esses capítulos para nós. Aqui vamos abordar. Primeiro, os judeus queriam saber qual o destino espiritual de Israel. Esse assunto era de grande interesse para Paulo, pois, apesar de se gloriar no seu ministério, que era dirigido aos gentios, ele almejava que o povo desfrutasse das bênçãos do Evangelho. Segundo, a questão das promessas de Deus a Israel e do seu destino espiritual suscitava a questão da justiça de Deus. Terceiro, se a salvação é apenas pela fé em Jesus Cristo, como se pode obter essa fé? Por outro lado, se a salvação é para judeus e gentios, o que é preciso fazer para crermos no Senhor Jesus e sermos salvos? Embora a maior parte da nação judaica tenha rejeitado a Cristo, as suas promessas referentes à redenção nacional de Israel continuam válidas, pois há nela um remanescente fiel, e quando chegar o tempo dessa restauração completa, então esse remanescente formará o núcleo da nova nação. Até lá, a rejeição de Israel é inteiramente por sua conta, Romanos 10, 21, pois rejeitou a Cristo, crendo que tivesse salvação garantida de sua ancestralidade e de seu respeito a Deus através da lei. Vemos nessa lição o que Deus nos ensina e como podemos aplicá-lo à nossa vida cristã, ao conhecer os planos delineados pelo Senhor ao seu povo escolhido. A nação de Israel, conforme registrada pelo apóstolo Paulo nesses 3 capítulos de sua epístola. Nessa lição, nós vamos abordar 4 textos. Primeiro, falaremos da rejeição de Israel, o escolhido de Deus. No texto 2, abordaremos a salvação de Israel no presente. Texto 3, a proclamação do Evangelho a todo mundo. E o texto 4, a restauração de Israel no futuro. Vamos ao texto 1, então. A rejeição de Israel, o escolhido de Deus. Capítulo 9 de Romanos. O primeiro problema tratado por Paulo nessa passagem de Romanos é o da resistência de Israel ao Evangelho. Sua tristeza leva-o a desejar sacrificar a própria vida, se isso de alguma forma contribuir para salvar o seu povo. Romanos 9, verso 3. Uma atitude já manifesta também por Moisés. Êxodo, capítulo 32, versículo 32. Apesar do desinteresse de Israel, existe uma relação natural entre Paulo e os israelitas. Além disso, esse tem recebido muitos privilégios espirituais. Romanos 9, verso 4 e 5. Sabemos que nem Moisés e nem Paulo poderiam salvar a nação de Israel, mesmo que por eles morresse.
Esse fato nos faz lembrar a tristeza de Jesus pela teimosia dos israelitas no apego ao pecado e a rejeição ao Messias de Deus. Mateus 23, verso 27 a 39. Comparemos a atitude desse povo com o que está dito em Gálatas 3,13. Notemos também o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 16. Falemos da posição de Israel como nação. O problema dos judeus reveste-se de grande importância quando analisada à luz dos muitos privilégios que lhes foram concedidos como nação. Privilégio que nenhum outro povo jamais obteve. Quanto à salvação dos perdidos, a atitude de Paulo nos leva a, primeiro, orar a Deus com fervor para que as pessoas aceitem a Cristo, renunciar a certos confortos e desejos para podermos levar o Evangelho a outras pessoas. Em Romanos 9, 4 a 5, Paulo enumera as bênçãos dos quais o povo de Israel tem desfrutado, que são adoção, glória, pactos, a lei, o serviço, as promessas, os pais e Cristo. Deus não tratou dessa maneira com nenhuma outra nação. Ao tomarmos conhecimento das bênçãos divinas outorgadas a Israel, pensemos na relação que temos com esse povo singular. O que aconteceria se Israel não as tivesse transmitido? Vamos à eleição de Israel. Em Romanos, capítulo 9, do verso 6 ao 13, temos uma ilustração da soberana eleição ou escolha divina. Deus conhecia Jacó e Esaú antes de nascerem. Sabia o caminho que cada um tomaria e qual deles cumpriria o seu propósito. Deus escolheu a quem lhe apraz para levar a sua vontade ao mundo. Por isso, nem todos os Israel são de fato israelita. Romanos, capítulo 9, verso 6. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Romanos 9, verso 7. Filho verdadeiro é aquele que participa da promessa. Romanos 9, verso 8. E Deus escolheu Jacó. Romanos 9, verso 10 a 13. Paulo não diz que Deus predestinou o indivíduo para a salvação, como Isaac, Jacó ou Moisés, e outros para a perdição, como Esaú ou Faraó. A sua preocupação é com a linhagem santa de Abraão, com Israel verdadeiro. Comparemos Romanos 9, 12 com Gênesis 25, 3 e Malaquias 1, 2 e 3. O que Israel não compreendera é que o homem recebe a justiça de Deus pela fé em Cristo. Romanos 9, versículo de número 33, onde lemos assim, Romanos 9, 33, está escrito dessa forma, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Romanos 9, versículo de número 13. Então, o que Israel não compreendeu é que o homem recebe a justiça de Deus pela fé em Cristo e não pelas obras do próprio homem. Deus, sim, escolhe a quem quer. Romanos 9, 14 a 22. Deus é livre e soberano para escolher a quem ele quiser. Ele tem o direito e a liberdade de agir em relação à sua criação conforme lhe apraz. Quanto a Faraó, alguns interpretam que Deus o predestina à perdição, pelo que lhe endureceu o coração. Êxodo 8, 15 a 32 e 9, 34. Para não deixar Israel sair do cativeiro, Deus estava livre para deixá-lo perecer na última praga. Êxodo 9, 16. Da mesma forma que tinha o direito de poupá-lo para que ele o servisse. Romanos 9, 17. Se assim é,
quem é o homem para censurar a Deus? Romanos 9:20. Em Romanos 9:27 a 29, Paulo cita duas profecias de Isaías. Isaías 10, verso 22 e 23, referindo-se ao remanescente judaico. Ele mostra que o julgamento de Deus atinge a todo o mundo, menos aqueles que são salvos por Jesus. Não obstante, sendo Israel tão pecador quanto Sodoma e Gomorra e merecedor de aniquilação total, Deus, em sua misericórdia, salvará um remanescente, e a sua condição, a nação perdida, deve-se não ao fato de Deus não querer salvá-lo, mas Israel não aceitar a salvação nos termos de um Deus justo e soberano. O resultado é que os gentios foram justificados pela fé. Romanos 9, verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça é pela fé. Se os israelitas não terem buscado a justiça pelas obras e tropeçado na cruz de Cristo, na pedra de tropeço, caíram os judeus sendo expulsos de sua terra e tornando-se um povo sem pátria e disperso pelo mundo todo por cerca de 2 milênios. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 4.1. O primeiro problema tratado por Paulo no capítulo 9 de Romanos diz respeito à letra C, resistência de Israel ao Evangelho. 4.2. Segundo Paulo, enumera os privilégios concedidos ao povo de Israel a respeito foram adoção, glória, pacto, lei, promessa, paz e Cristo. Todas estão corretas. 4.3. Israel não compreendeu que o homem recebe a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Letra A. 4.4. Os gentios conseguiram a justiça pela fé, porém Israel, buscando pelas obras, tropeçou na cruz de Cristo. Muito bem, agora vamos ao texto de número 2 da nossa lição. A salvação de Israel no presente. Romanos 10, verso 1 ao 13. No capítulo 10 da Epístola aos Romanos, Deus trata os judeus como indivíduo e não como nação. Eles precisam da salvação, diz Paulo em sua oração, Romanos 10, 1. O que é oferecido e assegurado por Deus mediante a justificação pela fé, sem levar em consideração os méritos humanos. Em que os judeus falharam? Tão certos estavam os judeus de obter a justificação pela lei, que não só falharam em seus esforços, como não reconheceram Deus sua justiça, revelado na pessoa de Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, pois não há distinção entre judeu e grego. Romanos 10, verso 4 a 12, e através de Cristo, Deus providenciou justiça completa, excluindo todo e qualquer esforço humano. Romanos 10, verso 6 e 7. E admitindo a justiça da fé somente. Romanos 3, 26 a 28. Os gentios encontram a salvação e a justiça de Deus simplesmente por crer em Jesus. E o mesmo acontece com o judeu. Entretanto, a nação como um todo não professa agora essa fé em Cristo, razão pela qual o judeu não é justificado. Falemos agora da justiça reclamada. Paulo insiste em mostrar a Israel que a salvação é pela fé, segundo o Evangelho, e que por isso não há salvação para os que rejeitaram a Cristo. Pedro ensina a mesma doutrina em 1 Pedro 2, 3 a 8. A promessa que temos é que se cremos em Cristo, não seremos envergonhados, mas se o rejeitarmos, tropeçaremos nele e cairemos. A pregação do Evangelho exerce um desses dois aspectos e efeito às pessoas.
O fracasso em receber a promessa divina não é culpa de Deus, mas sim do próprio Israel, por se recusarem a aceitar o plano de Deus para sua salvação, segundo o Evangelho. Essa nação buscou a sua própria justiça, em lugar da justiça de Deus. Romanos 10, verso 2 a 5. Ela era zelosa em relação à lei, mas ignorante espiritualmente. A tragédia de Israel estava no fato de que sua fé se baseava em seu próprio conceito de se justificar diante de Deus, guardando a lei, rejeitando o conhecimento que o Evangelho lhe trouxe. A fé deve estar baseada no verdadeiro conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Romanos 10, verso 2. Salvação do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, salvação consiste em colocar nossa fé na revelação da justiça de Deus segundo o Evangelho. Romanos 6, verso 12 a 15. Paulo nos assegura que a maneira de sermos salvos é muito simples, a considerar que Cristo já desceu do céu para nos salvar, Gálatas 4, 4 e Romanos 8, 3. Já ressuscitou dentre os mortos, consumando a obra da redenção. Tudo o que temos a fazer é crer, confessar, invocar ao Senhor, porque todo aquele que invocar o Senhor será salvo. A palavra está bem perto, ao alcance do judeu e do gentio, sem distinção. Crer implica em fé e testemunho exterior, que é a expressão da fé. Dessa forma, todo judeu e todo gentio pode se apropriar da justiça de Deus, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, verso 12 a 13. Muito bem, marque-se para certo e para errado. Paulo enfatiza no capítulo 10 da Epístola ao Romano que os judeus precisam de salvação e que lhes é oferecida por Deus mediante a justificação pela fé. Certo? 4:6. Os judeus jamais falharam ao pretender obter a salvação pela lei, uma vez que foram constituídos como um povo escolhido por Deus. Errado. Os judeus falharam, sim. 4:7. Os gentios encontram a salvação e a justiça de Deus apenas por crerem em Jesus. Certo. O fracasso de Israel em receber a promessa divina deve-se à maneira como Deus o tratou. Certo, novamente. Não, fracasso, errado. 4:8, errado. 4:9. A fé deve estar baseada no verdadeiro conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Aqui está certo, 4:9. 4:10, o povo de Israel buscou a sua própria justiça em vez da justiça de Deus. Certo. Esse foi o povo de Israel. Vamos ao 4:11. Do ponto de vista humano, salvação implica em colocarmos a nossa fé e na revelação da justiça de Deus segundo o Evangelho. Certo. 4:12. Crer implica em fé e testemunho exterior, que é a expressão da fé. Certo, novamente. Vamos ao texto 3. A proclamação do Evangelho a todo o mundo. Através dos estudos das epístolas escritas por Paulo aos Romanos e aos Gálatas, chegamos à conclusão de que o único meio para alcançar uma vida vitoriosa sobre o pecado é crendo no Senhor Jesus Cristo e permanecendo nele. Mais do que isso, devemos proclamar as boas novas que Cristo trouxe. O Evangelho deve ser ouvido por todo mundo, Romanos 10, 14 e 15. Se o plano de Deus é salvar a todos os homens, isso depende de todos ouvirem as boas novas. Segue-se, cada crente tem o sagrado privilégio de compartilhar as boas novas de salvação com os descrentes em todo o mundo. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés
dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, verso 15. Vamos à justiça divina no Evangelho. A justiça de Deus, segundo o novo concerto, é tal que dela se pode valer todo judeu ou gentil. Essa parte da Epístola aos Romanos, capítulo 9 a 11, que trata de Israel, assume o aspecto essencial e integral de toda a discussão sobre o plano da salvação. Os judeus precisam de salvação, Romanos 10, verso 1, que lhes é oferecido pelo método divino da justificação pela fé, não levando em conta méritos humanos. Eles a ouvem, mas rejeitam-no. A salvação é gratuita pela fé em Jesus Cristo. Contudo, os judeus prosseguiram incrédulos para o seu próprio prejuízo. Por isso, o Evangelho do Filho de Deus deixa inexcusável a todos quanto o rejeitam. Ninguém pode ser salvo se o Evangelho não for pregado por aqueles aos quais Deus enviou. O mundo precisa de pregadores enviados por Deus. Não são os anjos que foram comissionados para pregar o Evangelho, mas nós, uma vez comissionados, fomos enviados com a mensagem de salvação. De modo as pessoas podem crer e serem salvas, ouvindo o Evangelho. Se quisermos que o povo tenha fé para ser salvo, preguemos a palavra de Deus. Se queremos que as pessoas sejam curadas, preguemos sobre cura divina. Se queremos que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo, preguemos sobre o ministério do Espírito Santo. Experimentamos essa fórmula em nosso ministério, estamos atentos ao que Deus irá fazer. O método empregado por Deus para alcançar almas para a salvação em Cristo é homens enviados, que pregarão, Romanos 10, 15. Pregando os homens, os ouvirão, Romanos 10, 14. Ouvindo, crerão, Romanos 10, 14. Crendo, invocarão. Invocando, salvar-se-ão. Esse método torna-se indesculpável a incredulidade do homem. Deus oferece a salvação gratuita, tanto para o judeu como para o gentil. Notemos aqui a paciência de Deus com Israel e o seu pesar pela incredulidade. Romanos 10, verso 16 a 21. Israel não pode se desculpar sobre a ligação de não ter ouvido o Evangelho, pois por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 10, 12. E é exatamente isso que vemos em João 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. A culpa de Israel consiste no fato de que ele rejeitou totalmente o Evangelho, e não porque não o ouviu. Ouviu e não creu, visto que Deus mesmo declara: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Isaías 65, 2 e Romanos 10, 20 a 21. Vamos aos exercícios. Marque um X, a alternativa correta. As epístolas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas levam-nos à conclusão de que o único meio de alcançar uma vida vitoriosa sobre o pecado, letra B, cremos no Senhor Jesus e permanecermos nele. 4,14 é a responsabilidade de cada crente, conforme Romanos 10, verso 15. Letra A, pregar as boas novas de salvação em todo o mundo. 4,15, a justiça divina, segundo o novo concerto, é privilégio dos gentios, ou para todos os povos, para todos os povos, letra A, apesar que os gentios acertaram. 4,16, foram comissionados por Deus para pregar o Evangelho de Cristo, todos os salvos por Cristo Jesus, letra C. Paulo adverte que os homens enviados saírem a pregar, muitos ouvirão, os que ouvirão crendo, clamando por eles serão, todas estão corretas, 4,17.
Vamos ao último texto dessa lição, texto 4, a restauração de Israel. Romanos, capítulo 11, verso 1 ao 36. A restauração de Israel no futuro. Terá Deus rejeitado o seu povo? Romanos 11, verso 1 a 16. Terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? O povo a quem de antemão conheceu? Romanos 11, verso 1 e 2. Como iria Deus abandonar o povo a quem tanto beneficiou? Romanos 11, 29 e Romanos 9, 4, 5. Não devemos jamais pensar que Deus o rejeitou para sempre. A maior e mais positiva evidência que temos de que Deus não rejeitou Israel para sempre é a conversão de Paulo, sendo ele um israelita, Romanos 11, 12. Paulo corresponde ao tipo de conversão da nação judaica, falando a Deus contra Israel. Elias recebeu forte e pronta repreensão da parte de Deus. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, Romanos 11, 4. Assim como nos dias de Elias, houve também e existe um remanescente pequeno número de judeus cristãos, segundo a eleição da graça, Romanos 11, 5 e Romanos 9, 29. E esse fato é prova que Deus não rejeitou a Israel completa e definitivamente. Gentios enxertados, Romanos 11, 17 a 24. Os gentios foram enxertados à oliveira, mediante a fé. Porém, se não permanecessem na sua bondade, serão cortados. Convém que o gentio se comporte com humildade e esperança diante do mistério de Israel. O que sustenta os gentios salvos é a raiz santa de Israel, Romanos 11, verso 18. Como podemos observar na passagem, se a transgressão deles rebundou em riquezas para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. E também, se de fato de terem sido eles rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu relacionamento, senão vida dentre os mortos? Romanos 11, verso 12 a 15. Deus não abandonou Israel. Israel é a oliveira que Deus plantou. Isaías 60, verso 21 e 61, 3. Diferentes formas dessa figura de retórica estão presentes em todo o Antigo Testamento. Ora, se as raízes e o tronco da árvore pertencem a Deus, também os ramos igualmente. Romanos 11, 16. No Romanos 11, 17, Paulo acrescenta: se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, ramos quebrados são os judeus incrédulos. Esses ramos que foram, são os judeus incrédulos, fora de Cristo, enquanto os jambuzeiros bravos, enxertados, são os gentios salvos. Se Deus cortou alguns de seu próprio povo por não terem crido, devemos ter o cuidado e confiar em sua bondade e não na nossa. Em Cristo, tornamos parte do Israel espiritual. Falemos agora do Israel vivificado e restaurado. No verso 25, Paulo se dirige aos crentes e cristãos em Roma como irmãos. Paulo roga-lhes que não ignore esse mistério até que haja entrado na plenitude dos gentios. Esta expressão declara o fato de que, enquanto os judeus são graciosamente incluídos individualmente e não nacionalmente, na igreja os propósitos primários de Deus para esta visam os gentios, e quando esses chegam à plenitude, ele então se voltará para Israel em sua fidelidade pactual. Nisso concordam os testemunhos do Antigo e do Novo. Atos 15, 14, 17. Esse mistério, Romanos 11, 25, continua até a plenitude dos gentios, que terminará com a vinda do libertador de Israel, Romanos 11, 26. O mistério é a dependência mútua da salvação dos gentios e de Israel. Convém que, diante desse mistério, o gentio se comporte
não somente com humildade e esperança, mas também com louvor. A ordem desse acontecimento é o seguinte: os gentios convocados primeiro pelo Evangelho para fazer parte da igreja em sua plenitude, Efésios 1, 23, Romanos 11, 14. A restauração espiritual de Israel, quando a igreja se completar, a plenitude dos gentios, Israel terá toda a terra que por direito lhe pertence, seguir-se-á gloriosa prosperidade das nações, Zacarias, capítulo 14, 16. A cegueira de Israel chegará ao fim com a vinda do seu libertador, Romanos 11, 26. A restauração da nação de Israel ocorrerá quando Jesus voltar ao mundo, Romanos 11, 26. E ela reconhecerá como seu Messias, arrepender-se-á por ter-lhe crucificado, Zacarias 12, 10 e Zacarias 13, 6. Porque os dons e a vocação e a chamada de Deus são irrevogáveis, Romanos 11, verso 29. Regozijemos, pois, pela futura restauração de Israel, Romanos 11, 30, 31. Finalmente, o cântico, a riqueza da sabedoria de Deus, Romanos 11, 32 a 36. Não haverá jactância de superioridade racial ou de privilégios especiais no reino de Deus, Romanos 11, verso 30 a 32. Vimos como Deus tem usado até a incredulidade de Israel para dar uma oportunidade dupla de sua misericórdia para com a humanidade, primeiramente os gentios e finalmente Israel por meio daqueles. Agora olhemos para o futuro, para a restauração de Israel, a comunhão dos judeus e gentios no reino eterno de Cristo. Não é de admirar que Paulo termine a sessão com brado e louvor, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Vamos ao relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A, 4:18, consiste na mais positiva evidência de que Deus não tem rejeitado Israel para sempre. A conversão de Paulo, não é? Isso é, conversão de Paulo. Vamos, o que sustenta os gentios salvos? O que sustenta os gentios salvos? A oliveira, letra C. Então, B na primeira, C na segunda. Figura de retórica presente em todo o Antigo Testamento, usada em relação a Israel. Vamos lá. Aqui seria a oliveira, letra C. Desculpa, aqui é a oliveira. O que sustenta os gentios salvos é a D, a raiz santa de Israel. A raiz santa de Israel, e aí é a oliveira. Vamos então à próxima pergunta aqui da nossa lição. Voltemos aqui. Em Romanos 11, 25, Paulo se dirige aos judeus e cristãos desta forma. Letra A, irmãos. 4:22. Quando essa se completar, a cegueira de Israel chegará ao fim com a vinda do libertador. A plenitude dos gentios. Letra E, na 4:22. Vamos agora à revisão da lição. Marque C para certo e para errado. 4:23. Em face da resistência do povo de Israel ao evangelho, Paulo chegou a desejar sacrificar sua própria vida, se isso bastasse para que o povo fosse salvo. Certo. Acreditando na justificação pela lei, os judeus não reconheceram Deus e sua própria revelada em Cristo. Certo. Ninguém pode ser salvo se o evangelho não for pregado pelos anjos. Errado. 4:26, a conversão de Paulo é a maior evidência de que Deus não rejeitou o povo de Israel para sempre, certo? 4:27, os judeus incrédulos fora de Cristo são considerados ramos quebrados da oliveira, certo? Dirigindo-se aos crentes judeus e cristãos em Roma, Paulo chamou de irresponsáveis, errado.
4:29, aprendemos com Paulo que não haverá jactância de superioridade racial ou de privilégios especiais no reino de Deus, certo? Paulo encerra o capítulo 11 da Epístola aos Romanos com uma petição a Deus. É um louvor, na verdade, né? Errado. É um louvor exaltando a sabedoria de Deus. Com isso, nós concluímos essa lição. Vamos agora ao teste da nossa lição 3 e 4, que é o teste 2. O aluno deve ir no seu WhatsApp do aluno e lá você vai encontrar o link da prova. Deixa eu adicionar aqui o link da prova para o aluno. Está sendo colocado agora no WhatsApp o teste 2 da nossa lição. Vamos então ao teste 2. O aluno deve pôr o seu núcleo, 5144, o seu número de matrícula, seja qual for, e aí você vai acessar. Ele vai pedir para você confirmar o seu teste e nós vamos fazer, não é? Agora, o teste. Deixa eu só conferir mais uma coisa antes de iniciarmos uma revisão do teste para nós. Nós iremos fazer uma revisão desse teste da Epístola de Paulo aos Romanos, teste 2. Muito bem. Vamos à primeira pergunta. Além de ser um mandamento divino para os que aceitam Cristo, o batismo em água é um testemunho público, indica que morremos para o pecado, expressa a nossa plenitude e identidade com Cristo. Todas aqui estão corretas. Então, você vai marcar todas corretas na 1. Todas corretas. E aí, clica para ir para a próxima, não é? Na próxima questão, retratando claramente a união do crente com Cristo, o batismo por imersão é. E aqui, na 2, é fundamentalmente bíblico. Então, você vai lá no teste e aqui, ó, o batismo por imersão é fundamentalmente bíblico. Então, você vai colocar fundamentalmente bíblico, tá bem? É a quarta opção aí. Aí, vamos para a próxima, não é? Na próxima questão, diz o seguinte. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Na próxima questão. Deixa eu ver, eu saí aqui. Tem que voltar agora para o teste aqui da nossa lição. Isso. Então, vamos à terceira pergunta. Terceira pergunta diz: no texto de Romanos 6, 15 a 23, está exposto o relacionamento entre o servo e o seu senhor. E Paulo apresenta como 2 tipos de patrão. Aqui os 2 tipos de patrão é o pecado e a obediência a Deus. O pecado é a obediência a Deus. Agora, você vai colocar certo ou errado. Se a nossa salvação nos é oferecida por fé, não importa nosso modo de vida depois da conversão. Isso aqui está errado. Importa sim como vivemos. Vamos para a quinta. A santificação instantânea ou progressiva vem pela filiação do crente a uma igreja. Novamente, está errado. Está errado aqui. Vamos à sexta. Viver uma vida cristã normal implica em permitir que Cristo viva em nós pelo seu Espírito. Aqui, essa daqui está certa. Então, você vai colocar certo. Vamos para a próxima. Em deixarmos de olhar para nós mesmos e concentrarmos no Senhor Jesus Cristo, está o segredo da vitória espiritual, certo? Novamente, aqui também está certo. Muito bem, vamos agora para a oitava. As expressões andar no Espírito, guiado pelo Espírito, registrado em Romanos 8, refere-se à experiência do novo nascimento.
Novamente, está certa, não é? Não, peraí. As expressões andar e guiado pelo Espírito registrado refere-se a isso. Não, aqui está errado. Aqui é errado, não é certo, não é errado, não é? Porque isso aqui tem que viver no Espírito. O novo nascimento é instantâneo. Então, está errado. 9. O primeiro assunto tratado por Paulo no capítulo 9 diz respeito à predisposição do povo de Israel de aceitar o evangelho. Não, Israel não aceitou. Aqui está errado também. Vamos para a próxima questão. Deixa eu ver se eu respondi. O resultado de Israel não aceitar a salvação, nos termos de um Deus justo e soberano, foi que os gentios receberam a justificação pela fé. Isso está certo. Então, a 10ª você vai colocar certa. Vamos para a próxima, a 11. Em Romanos 10, os judeus são tratados por Deus como uma nação. Muito bem. Aqui está errado, não é? Errado. Errado. Vamos para a próxima. Do ponto de vista divino, salvação é colocar nossa fé na revelação da justiça de Deus segundo o Evangelho. Do ponto de vista de colocar nossa fé na revelação da justiça segundo o Evangelho, aqui está errado. Interessante, errado. Vamos a 13. Segundo o novo concerto, a justiça divina é para todos, isso é tanto para judeu como para gentil. Certo. Aqui está certo. Essa daqui, a 13, está certo. Do ponto de vista de salvação, é colocado nossa fé na revelação da justiça de Deus segundo. Está errado essa daqui, mas tá. Vamos a 13. Certo? Vamos a 14 agora. A conversão de Paulo é maior e mais positiva evidência que Deus não tem rejeitado Israel para sempre. Certo? A conversão de Paulo é de fato. Bom, muito bem. Deixa eu só olhar 15 agora e a 16. Então, na 14 está certo, você vai pôr certo. Aí você vai para a próxima. Foi mediante a fé que os gentios foram enxertados à oliveira, porém, se não permaneceram na bondade de Deus, serão cortados. Certo? Vamos à última agora. Os ramos quebrados, registrados em Romanos 11:17, são os judeus incrédulos, fora de Cristo. Certo? E enviar. Enviando, você deve atingir uma boa média aí na sua prova. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer o playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.700 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.